amores, olha a tia Cíntia de novo aqui na casa de vocês. Hoje nós estudaremos na disciplina de História o capítulo 2, Diferenças em Família. Vamos falar um pouco sobre como as famílias são constituídas e dentre elas algumas diferenças. Acredito eu que vocês ainda lembram, né, do que a gente estudou no capítulo 1. Salada cultural. Então, essas famílias, elas são resultado, meus amores, dessa salada cultural, dessa mistura de diferentes culturas. Nós vamos entender também mais sobre isso. Gente, na abertura do capítulo do livro de vocês, mais precisamente lá na página 10, vocês encontram essas imagens, essas 3 imagens representando 3 famílias com hábitos, culturas diferentes. Nós temos essa primeira casa aqui, essa primeira família em uma casa construída de taipa, que eles chamam assim, né, com palhas e pau. Nós temos essa outra família aqui representada. Eles estão todos postos à mesa, pode ser uma reunião em família, certo? Um almoço, um jantar, e temos essa outra família aqui. Gente, nessas 3 famílias aqui representadas, vocês conseguiram observar diferenças tanto no modo de vestir, certo? Quanto diferenças econômicas, sociais. Esta aparenta ter poder aquisitivo maior, essa menor, mas cada família vive do jeito que pode, do jeito que dá, feliz. E nós vamos agora dar continuidade ao estudo com esta pergunta. Você já notou como as famílias são diferentes? Isso mesmo, cada família é diferente. A família da tia Cíntia é constituída por a tia Cíntia, o esposo e os 2 filhos. Já a família de outra pessoa, por exemplo, de vocês, pode ser constituída só pelo pai, a mãe e uma filha. Então, cada uma tem uma diferença. E não é só essa diferença que precisa ser respeitada. Nós já vimos que existem diferenças tanto do modo de vestir, de comer, de falar. Cada cultura é diferente. E os hábitos e as tradições também, elas variam muito entre as famílias brasileiras. Isso mesmo, cada família, ela tem o direito de escolher a sua religião. Por quê, professora? Existem quais famílias que seguem religiões diferentes? Gente, nós temos religiões católicas, protestantes, espíritas, também religiões de origem africana. Nós vamos conhecer um pouco sobre a história dos africanos no decorrer do nosso estudo. As religiões de origem africana são chamadas de candomblé ou umbanda. Nesta foto aqui, a tia Cíntia colocou para representar a diversidade religiosa. Então, nós, como seres humanos, né, como cidadãos, nós devemos respeitar o direito de escolha de cada família, de cada pessoa em relação à religião. Nós devemos respeitar o poder, o livre e arbítrio que cada família tem, que cada pessoa tem em escolher a que religião seguir, tá bom, meus amores? A tia Cíntia colocou aqui essa imagem e agora nós vamos ver que essas famílias, ao longo do tempo, elas foram se formando. Ah, professora, e o que a senhora quis dizer com essa imagem? Pronto. Nós vamos começar falando lá do período da colonização. Aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, já existiam esses povos aqui. Ah, professora, são os índios. Isso, os povos indígenas, eles já habitavam o Brasil, eles já moravam no Brasil. E aí os portugueses, eles vieram para o Brasil, quando chegaram, encontraram os povos indígenas e cada um tinha um costume e hábito diferente. Os índios, gente, a gente observa aqui o modo de se vestir dos índios, ele é totalmente diferente do modo de se vestir dos povos portugueses que chegaram no Brasil. Os índios, eles tinham uma maneira de falar diferente, tinham um jeito de se alimentar diferente.
E essas diferenças foram se misturando ao longo do ano e foram importantes para a formação da diversidade cultural. Meu amor, todo lugar do mundo tem suas diferenças, certo? Tem suas origens. Então, quando os portugueses eles chegaram ao Brasil, quando eles vieram para o Brasil, eles foram constituindo, formando suas casas, suas fazendas, construindo comércios, e para trabalhar nesses comércios, em suas fazendas, eram necessários trazer pessoas que trabalhassem para eles. Os portugueses eles eram muito ricos. E aí nas suas fazendas eles faziam o quê? Preciso de pessoa para trabalhar plantando, na criação de animais. E esse trabalho era feito por quem, professora? Era feito pelos povos africanos. Isso durante há mais de 300 anos. Os africanos eles eram trazidos para o Brasil de maneira forçada, eles eram obrigados, meus amores. Então, infelizmente, isso aconteceu na história do Brasil. Então, eles vinham de maneira forçada para trabalhar e eram escravizados. Por que, professora, que eles eram escravizados? Porque eles trabalhavam sem nenhuma condição, gente. Eles trabalhavam forçado. Até para comer, eles tinham que pagar a própria comida com o trabalho deles. Essa imagem aqui, ela representa como os africanos chegavam ao Brasil, todos acorrentados para não fugir, para poder trabalhar para os grandes fazendeiros, para os portugueses, tá bom? Então, com a colonização das terras brasileiras, muitos portugueses que vieram para o Brasil tinham comerciantes, tinham agricultores, tinham militares e várias outras profissões. O tempo foi passando e muitas pessoas, muitas famílias em Portugal, eles também trouxeram a sua família para o Brasil para que possam morar, constituir suas famílias, seus negócios. Gente, essa imagem aqui, ela retrata a chegada, dos portugueses, das famílias portuguesas, da família real ao Brasil. E os índios, coitados, colocaram a mão na cabeça e ficaram assustados. Meu Deus, que povos são esses que estão chegando em nossas terras? Mas aí, com o passar do tempo, eles foram se adaptando e conseguiram viver várias famílias, várias culturas diferentes aqui no Brasil. E assim se estabeleceram. Cerca de 4 a 6 milhões de africanos, eles foram escravizados nesse período para trabalhar. Eles vinham lá da África, traziam ele em navios negreiros e assim o nosso Brasil foi se formando com várias culturas. Já vimos aqui portugueses, indígenas e africanos, tá, meus amores? Cada um era diferente. Eles tinham aspectos diferentes, tanto da maneira de vestir, das suas danças, tá bom? Vamos lá. Dessa forma, no Brasil, passaram a conviver famílias portuguesas e também famílias indígenas com culturas diferentes. Eu coloquei aqui essas duas imagens para vocês analisarem e perceberem a diferença que existe entre povos portugueses e povos indígenas, desde as vestimentas, Aqui, ó, o modo de se vestir, tá bom? As famílias de origem africana, eles também tinham os seus costumes diferentes e suas culturas eram diferentes, tanto das famílias indígenas como das famílias portuguesas. Nessa imagem que está presente também no livro de vocês, nós observamos aqui o modo de vida dos povos africanos, o jeito de se vestir. Gente, isso há cerca de mais ou menos 160 anos, muitos europeus e asiáticos vieram para o Brasil para trabalhar no campo, no comércio, nas fábricas. E durante essa época, muitas famílias de diferentes países e culturas também desembarcaram aqui no nosso Brasil. Vinham famílias lá da Itália, famílias italianas, famílias espanholas, japonesas, chinesas, alemães, árabes,
sírias, libanesas, polonesas, dentre várias outras. Nesta imagem aqui, ó, que também está representando a chegada dessas culturas, dessas famílias no Brasil. Cada uma, meus amores, eles traziam consigo a sua cultura, o seu modo de viver, o seu modo de ser, seja diferente, diferentes hábitos de alimentos, ou pelo modo de se vestir, seja a religião. Cada pessoalzinho desse, seja italiano, espanhol, japonês, eles tinham maneiras diferentes também de educar os filhos, de comemorar datas religiosas, vários outros hábitos, assim como nós temos os nossos. Cada um tem um gosto diferente. O que nós podemos perceber, galerinha, é que essas várias famílias que hoje constituem o nosso Brasil, eles trouxeram consigo a sua cultura e nós aprendemos a cada dia mais com essas culturas diferentes. E aí eu digo para vocês e torno a repetir, gente, foi importante, sim, tudo que aconteceu ao longo da história foi importante, contribuiu para a formação cultural. E o que nós devemos fazer é respeitar essas diferenças, tá bom, meus amores? Esse conteúdo ele é muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a história da cultura, como se formou a nossa diversidade cultural. Agora vocês irão responder no livro do Édipo, na disciplina de História, as páginas 15 e 16, Fazendo História, 17 a 19, Atividades, e também na página 19, Vamos Relembrar, tá bom? Vocês terão até a próxima semana para me entregar essa atividade, tá, meus amores? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.